Irmãos, vamos retomar o nosso estudo de Timóteo a partir do capítulo 1, especificamente o verso 20, que foi onde nós paramos na nossa última reunião. Vamos ler. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Nós vimos na nossa última reunião que essas figuras Himeneu e Alexandre Latoeiro, eles estão mais especificamente identificados em 2 Timóteo. Mas basicamente eram homens que se dedicavam ao ensino de heresias em meio à igreja, e eram também homens que se opunham a Paulo, eram opositores de Paulo. Então, nós entendemos a partir desses dados que coletamos em 2 Timóteo, na última reunião, o porquê o nosso irmão Paulo está aqui trazendo essa palavra. Entreguei a Satanás, dentre os quais, obviamente, irmãos, não se limita a Himeneu e Alexandre o problema que eles estavam vivenciando, mas eles são uma exemplificação de naufrágio na fé, porque o contexto aqui é este. Alguns que negligenciaram a boa consciência vieram a naufragar na fé. Então eu não vou repetir tudo aquilo que nós já temos feito exposição sobre boa consciência, sobre a questão no naufrágio da fé, mas eu acho que vale a pena nós destacarmos algo que falamos na última reunião, no sentido de que o naufrágio, essa figura aqui, essa palavra utilizada, naufrágio, ela está relacionada, obviamente, a um navio. E dificilmente, irmãos, um navio, ele naufraga de uma vez, ele afunda de uma vez. O problema começa muito pequeno, um vazamento, que vai entrando um pouco de água, e aquilo vai agravando até que chega o momento do naufrágio. Isso é uma lição para nós, que muitas coisas pecaminosas entram nas nossas vidas, nos pequenos detalhes, aquelas coisas quase que imperceptíveis, mas que vão então se acumulando porque não são tratadas diante do Senhor. E aí vem a questão da consciência. Nós não preservamos a boa consciência, não tratamos essas questões diante do Senhor, e certamente isso vai gerar um efeito cascata, ao ponto de provocar em nós um esfriamento. Então, Himeneu e Alexandre, certamente eles não iniciaram a sua experiência espiritual sendo opositores de Paulo e sendo hereges, mestres hereges que ensinavam coisas falsas no meio da igreja. Certamente eles não guardaram a boa consciência. Certamente eles negligenciaram o falar do Espírito e naufragaram na fé. Se tornaram exemplos de fracasso na fé. Então, fica para nós este aviso. Mas a questão aqui era grave de tal forma que Paulo então toma uma atitude. Aí os irmãos puderam perceber que Paulo diz assim: os quais entreguei a Satanás. E aqui eu queria fazer essa abordagem dessa questão, primeiro dizendo o seguinte, irmãos, esse entreguei a Satanás tem muita relação com a autoridade apostólica de Paulo. Isso não se estende a todos nós com essa exata expressão, entreguei a Satanás. Muitas vezes você vê a cristandade aí, um falando para o outro, não, eu estou entregando você para Satanás. Né? Muitos líderes aí religiosos usando essa expressão bíblica diante de alguém que está em pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que isso aqui Paulo está fazendo por quê? Pela autoridade apostólica, né, que o Senhor Jesus concedeu a ele, certo? Esse é o primeiro detalhe. Agora, obviamente, existe aqui um fundo de que nós podemos atualmente, toda a igreja, isso é estendido para toda a igreja, uma realidade de que um cristão que está em pecado insistentemente, ele pode se colocar em uma posição de risco, ou seja, ele pode perder comunhão com a igreja. Eu queria abordar
sobre esse aspecto, esse segundo que eu falei. Não quero falar da autoridade apostólica de Paulo, mas quero falar daqueles cristãos que são exortados, permanecem em uma questão pecaminosa, voluntariamente, né, e negligenciam então essa exortação. O que o Senhor permite que nós façamos, tá bom? Porque a igreja hoje está cheia do chamado politicamente correto. Eu não vou falar nada para o irmão Moisés, que pode chatear ele, né? Às vezes o irmão está passando por tanta dificuldade, aí se eu chegar e falar para ele que está em desobediência à palavra, o que pode acontecer? O nosso irmão pode desanimar, pode deixar de congregar. Você está vendo, irmãos, como é um discurso que é muito bonito, mas é contra a palavra de Deus? Porque tanto os que estão à frente, quanto aqueles, né, o rebanho, tem que se guardar do quê? De uma vida de pecado. Todos temos que nos guardar. E quando um cristão se acha nessa posição, é obrigação da igreja tratar com esta questão, pelo bem daquela pessoa e pelo bem também do corpo, né? Então o primeiro texto que nós vamos ler, você pode marcar aí, Timóteo, mas vamos voltar aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. Há aqui uma situação gravíssima que Paulo precisa tratar de uma maneira muito firme. Mas aqui vocês vão perceber uma diferença do texto que nós vamos ler para o texto que nós estamos lendo em 1 Timóteo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. O irmão pode ler para nós. 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Tá bom, Annelise, vamos parar por aí. Qual é a principal diferença? Porque aqui também essa pessoa, esse jovem, que estava então mantendo um relacionamento com a mulher do seu pai, também estava em pecado. Assim como Himeneu e Alexandre também estavam em pecado. Estava negligenciando a boa consciência e voluntariamente desobedecendo a palavra de Deus, certo? Em 1 Timóteo nós vimos que Paulo falou com a autoridade apostólica que Deus outorgou a ele, que ele entregou aqueles dois homens a Satanás. Aqui há uma diferença, porque Paulo, embora também dê a mesma sentença, ele não faz usando a sua autoridade apostólica simplesmente. Porque ele diz assim, reunido eu, vamos lá, verso 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor. Então ele chama aqui também a responsabilidade para esta postura drástica para a igreja local, a igreja em Corinto. Primeiro ele exorta a igreja dizendo, vocês estão com essa situação e vocês não trataram essa situação. Vocês estão sendo então permissivos quanto a isso, por causa do que, irmãos? O que nós vemos hoje. Né? Nossa, mas falar com o irmão, ele pode entender errado e o irmão pode nem reunir mais aqui, vai ser problema. Então, esse receio, essa postura passiva desagrada o Senhor. Então vem Paulo, o irmão com mais experiência, e diz, isto precisa ser tratado de uma maneira até enérgica, para que sirva de exemplo para os demais, para que eles não incorram também nesse mesmo erro.
tá? Então esse é o primeiro ponto. Esse homem aqui, de 1 Coríntios 5, também foi entregue a Satanás. E ele também estava em pecado consciente e voluntário. Agora o interessante, irmãos, é que no verso 2 do capítulo 5 de 1 Coríntios, ele diz assim, ó: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Ou seja, o pecado em meio à igreja, a igreja não se lamentava por aquilo. Era uma afronta, uma ofensa à santidade e à glória de Deus. E a igreja agia diante daquilo com indiferença. Eu vou abrir aqui um pequeno parênteses para nós relembrarmos a experiência de Esdras, que nós lemos em Esdras. Quando o povo lá estava em pecado também, se casando com mulheres estrangeiras, qual foi a postura de Esdras? A palavra diz que ele chorava, que ele rasgou suas vestes, arrancou com as mãos seus cabelos, as suas barbas. Por quê? Ele se lamentava pelo pecado do povo contra Deus. Hoje, nós estamos em pecado e está tudo bem. É aquele discurso mais light, digamos assim. Todos somos pecadores, o Senhor tem misericórdia de todos. E assim, irmãos, a gente vai protelando situações. Os irmãos percebem o perigo disso? Então aqui no verso 2, ele diz assim: vocês estão ensoberbecidos, não chegaram a lamentar. E olha aí, ó, a segunda parte do verso: para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Tirado do vosso meio. Aqui é que eu quero fazer uma ligação com 1 Timóteo. Entregue a Satanás, tirado do vosso meio. É como se com a autoridade da igreja, aquela pessoa em pecado consciente, voluntário, que deseja ali permanecer naquela posição, ela fosse desligada da comunhão com os santos. E por ser desligada da comunhão com os santos, o que acontece? Ela fica entregue a Satanás. Porque onde é que nós temos a cobertura do Senhor? Digamos que nós somos ovelhas, né? Como a Bíblia fala. Onde é que a ovelha está protegida? Dentro do aprisco, debaixo dos olhos do pastor. Quando a ovelha está fora do aprisco, ela está sujeita a riscos de ser devorada, não é verdade? Então imagine o seguinte: quando Paulo fala entregamos a Satanás, eu e vós reunidos em um só espírito, com o poder do Senhor, significa, ovelha, você quer viver uma vida solta lá fora? Então você pode ir, vai experimentar o que te aguarda. É porque aqui nós estamos protegidos, lá fora nós estamos desprotegidos e sujeitos a tudo o que Satanás pode fazer. Então essa expressão, só para terminar, é o que está aqui: entregue a Satanás. Você quer o mundo? Você quer as coisas do mundo? Então lá tem um príncipe e você vai ter que lidar com ele, certo? No verso 4 ele fala que entregou a carne para que naquele dia do Senhor que ele fosse salvo. Paulo, eu quero deixar claro aqui, aproveitando o que você falou, que nós não estamos discutindo aqui a questão de salvação do Espírito. Mas nós estamos discutindo aqui a questão de disciplina da parte do Senhor. Por um pecado voluntário, com o desejo de permanecer naquela situação. Vamos fazer o seguinte, vamos em Mateus 18. Depois a gente volta aqui em 1 Coríntios, tá? Mateus capítulo 18. Deixa eu ver o verso aqui. A partir do verso 15, o irmão leia, por gentileza. Se teu irmão pecar contra ti, vai arquilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir,
ganhaste o teu irmão. Se porém o teu ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, digo à igreja, e se recusar ouvir também à igreja, considera-o como gentil e publicano. E em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, só um pouquinho, Paulo. Então você percebe aí que o assunto igreja entra. Se ele não quiser ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Não é que ele seja gentil e publicano, mas para nós considerarmos como se ele fosse. Trazendo para a nossa tradução hoje, esse irmão é exortado, ele permanece, a igreja trata com ele permanece naquela postura de rebeldia voluntária. O que nós como igreja devemos fazer? Considerá-lo como uma pessoa do mundo. Não que ele seja, porque nenhum de nós tem capacidade, irmãos, de julgarmos se uma pessoa é salva ou se ela não é salva. Qual a experiência dela com o Senhor? Mas frutos externos podem nos habilitar a nos guardarmos de caminhar com aquela pessoa que possui aquela determinada postura. Vamos ligar isso daqui lá com Himeneu e Alexandre. O que aqueles homens eram? Hereges. Ensinavam mentira no meio da igreja. Então, nos guardarmos de pessoas que se levantam contra a verdade. Nós podemos, como igreja, nos guardarmos. Pessoas que resistem à palavra, eles também eram figuras, opositores de Paulo. Resistem à autoridade de Cristo, resistem à palavra. Então também nós temos a autoridade de nos guardarmos na casa de Deus de pessoas que tenham essa postura. Tem um irmão que ele traz um testemunho para nós que é muito interessante. Ele fala que lá na localidade deles, uma vez apareceu um homem lá falando: ó, Deus mandou eu trazer uma palavra aqui para vocês na reunião. Aí eles falaram assim: mas qual que é essa palavra, irmão? Porque eles tiveram uma reunião antecedente com ele, né? Mas qual que é essa palavra, irmão? Não, eu preciso falar para a igreja. Aí eles falaram o quê? Ó, para a igreja você não vai poder falar, né? Aí a pessoa falou assim: olha, então vocês vão colher as consequências de não deixar eu falar para a igreja a palavra que Deus determinou que eu trouxesse para falar. Aí eles falaram: então as consequências vão ter que recair sobre nós, porque se nós não temos como saber o que você pretende falar, nós não podemos autorizar você falar para a igreja. Entendeu? Então essa postura deles era o quê? Um cuidado. Qualquer um pode entrar e falar qualquer coisa? Não, né? Então, Mateus 18, se a pessoa mantém uma postura mesmo diante da igreja, é para considerar, né? Em verdade, olha a autoridade que o Senhor outorgou à igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E o que, olha a expressão, desligardes, terá sido desligado. Em outras palavras, entregamos o Senhor, porque Ele não quer nos ouvir, porque Ele tem resistido ao Senhor. Então Ele está entregue. Tudo que tiver desligado na terra terá sido desligado nos céus. Aquela pessoa como que perde de uma certa forma a proteção, é entregue. Vocês lembram da experiência de Pedro e o Senhor? O que o Senhor fala? Pedro, Satanás pediu você, mas eu roguei ao Pai por ti. Você percebe? Então, eu acho que esses textos nos esclarecem muito. Eu só quero voltar em 1 Coríntios capítulo 5, para nós entendermos que esta postura, irmãos, ela é uma postura que preserva a igreja, mas também que serve para a salvação daquela pessoa. Não é verdade? Então, 1 Coríntios capítulo 5. Por que essa postura preserva a igreja? Veja aí o verso 7. Lançai fora
o velho fermento, para que sejais nova massa. Perdão, verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis, olha aí, que um pouco de fermento leveda a massa toda? Em outras palavras, se essas questões não são tratadas, se essas pessoas permanecem em rebeldia declarada, e isso não é tratado pela igreja, o que pode acontecer? Isso pode contaminar a igreja. Isso pode trazer um prejuízo ainda maior. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não precisa ser muito fermento, irmãos. Um pouquinho. Vocês percebem o cuidado do Espírito de Deus ao colocar dessa maneira? Um pouco de fermento. Não é assim, nossa, mas tem que acontecer um pecadão que vai escandalizar todo mundo. Aí agora a gente vai tratar. Não. São nas pequenas coisas. Porque é como o navio. É um pouquinho de água, se alguém não vai lá e não coloca a tampa lá, não conserta aquilo, o navio vai naufragar. Então são nas pequenas coisas que precisam de um tratamento da parte do Senhor. Há algum tempo atrás, infelizmente eu tenho que colocar isso daqui para a gente mostrar de uma forma prática, tá, irmãos? Através aqui da nossa experiência local. A gente ficava sabendo que os jovens iam namorar quando já estava namorando. Aí os jovens vinham conversar comigo, com o Valdecir, e a gente fazia questão de exortar em que sentido? Esse relacionamento que você, jovem, está buscando com alguém de fora, que geralmente também era assim, a gente só sabia, por quê? Porque era um relacionamento entre um cristão e um mundano. Aí a gente colocava toda aquela situação. E aí a gente percebia que muitos dos jovens que a gente tinha essa conversa, eles saíam de uma certa forma insatisfeitos, porque não era aquilo que eles estavam esperando ouvir, não é verdade? Então essa experiência eu acho que é interessante a gente colocar. Por quê? Porque se a gente começa a tratar com isso no começo, esse jovem não vai sofrer no futuro. É um cuidado que a gente precisa ter, Agora já pensou? Não, o amor supera tudo. Ele vai ser convertido pelo seu compromisso com o Senhor e dar aquela força para o jovem, semeando fora da palavra. E tem igreja hoje que é assim, Pode casamento gay, pode união entre o Filho de Deus e alguém do mundo, e assim por diante. Porque tem uma coisa maior, um tal de amor que os cristãos tiraram não sei da onde, que é aquele amor que pode tudo. Quando na verdade o amor, ele é restritivo. Imaginem os irmãos, se o Senhor tivesse concedido tudo aquilo que nós desejamos no nosso coração, desde a nossa infância. Eu acho que só teria aqui o pedestal da irmã, da irmã Patrícia aqui. Não tinha mais ninguém aqui, Um estava na Europa viajando, o outro estava não sei na onde fazendo não sei o quê. Se o Senhor tivesse concedido tudo que o nosso coração anelou desde o começo, mas foi à medida que Ele foi dizendo não, que a gente foi entrando pelo caminho até encontrá-lo. Então por que hoje sim, O Senhor não mudou. Então fizemos essa abordagem por aquela palavra, Entreguei esses 2 homens a Satanás, Timóteo chega a falar sobre, acho que se não me engano, Himeneu, não me recordo qual dos dois, ele diz assim: esse homem me causou muitos males. Então, além de se oporem a Paulo e se opunham via de consequência ao Senhor, eles causaram males ao irmão, à igreja, E aí, Paulo, com essa autoridade, o havia entregado, Então, só para terminar, podemos adotar essa postura da parte do Senhor para alguém que está em pecado e resistindo o pecado e não quer saber de se arrepender? Podemos. Com essa cautela que o Senhor nos dá, a igreja vai, conversa, exorta, encoraja ao arrependimento. Não quer? Então podemos considerá-lo como alguém mundano. Não que ele seja do mundo,
Talvez ele creu no Senhor, talvez ele foi regenerado, mas ele está sendo vencido pela carne, não é verdade? Mas nós só podemos andar com essa pessoa até um determinado caminho. Vocês já ouviram aquela expressão de imposição de mãos? Timóteo aqui, é dito que o dom que ele recebeu, para que ele fosse fiel a esse encargo, ele recebeu o dom com imposição de mãos dos presbíteros. Essa expressão imposição de mãos é interessante, porque um dos significados dela na Bíblia é estender a destra da comunhão. Aí, no capítulo 5 de 1 Timóteo, sabe o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, para que você não seja participante com ele nos pecados dele. Então, você vê o cuidado, o zelo, de que não é para todo mundo que nós estendemos a destra da comunhão, mas são para aqueles que têm o desejo de seguir o Senhor em obediência. Eu não estou pregando perfeição aqui, irmãos, todos nós somos falhos, mas a questão é a postura diante do erro e da falha. Nos arrependemos, nos humilhamos, lamentamos ou somos coniventes com aquela questão? Isso faz toda a diferença. Amém? Vamos então voltar para 1 Timóteo, tendo feito então aí um pouquinho, o assunto é bem amplo, mas algumas considerações sobre essa expressão entreguei a Satanás. Vamos então avançar agora, irmãos, no capítulo 2, tá? Fazer uma pequena exposição aqui. O irmão leia para nós, por gentileza, o verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Pode ler o 2 também, Jaque. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Tá bom aí. A palavra diz aqui, e ela usa, o Espírito de Deus, a expressão antes de tudo. Antes de tudo o quê? Nós estávamos lendo o contexto de 1 Timóteo, capítulo 1, e se você pegar toda a carta, é combater o bom combate. É ser fiel, é guardar a boa consciência, guardar a fé e combater o quê? As heresias que seriam semeadas em meio à igreja. Aí, antes deste combate, o que o Espírito de Deus fala? Antes de tudo, pois, exorto. Tá vendo, irmãos? Não é uma discricionariedade, uma opção nossa, mas nós somos exortados pelo Espírito a usarmos a prática do quê? Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Antes de combater o bom combate, nós devemos nos voltar para o Senhor em oração, súplica, intercessão e ações de graça. O que significa você suplicar? É você pedir, mas é um pedir, irmãos, realmente, digamos assim, demonstrando uma necessidade. Tem um texto bíblico que ajuda a gente a entender a questão da súplica de uma maneira muito clara. Lembra daquele homem gritando atrás do Senhor? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho. Ele foi o quê? Persistente na sua súplica. Então, súplica significa isso. Não um mero pedido, mas um pedido demonstrando o quê? Uma humildade, uma necessidade. Algo que realmente toca o nosso coração. Isso é súplica. E a intercessão? Intercessão é você também orar pedindo, mas não para si.
Intercessão, você intercede pelos outros. E intercede pela obra do Senhor. Isso deve ser algo comum, prático, natural na vida de um cristão. Interceder. Ações de graças é reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito, né? Lembra-se dos leprosos? Quantos que voltaram? 1 dos 10. Reconhecer todos os dias a graça do Senhor, né? Então são elementos, cada um com as suas, obviamente, particularidades, mas todos denotam o quê? A busca e a dependência do Senhor por meio da oração. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, clássico. Em Atos haviam profetas e mestres na igreja em Antioquia. E aí, eles estavam profetizando, eles estavam ensinando? Não, eles estavam jejuando e orando ao Senhor. Quando veio a palavra do Espírito, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Vocês viram, irmãos? Antes de tudo, exorto, oração, súplica e intercessão. E aí nós vamos para a batalha, preparado, dependente do Senhor. Não fazer de qualquer jeito. É para combater as heresias, então deixa comigo que eu sou bom nisso, né? Não, é demonstrar uma dependência da parte do Senhor. Porque tudo aquilo que a gente faz com a nossa carne, a gente provoca morte. Então vamos pegar alguns exemplos aí. Vamos pegar a intercessão, para a gente aprender na palavra como está no coração do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 23. Pode ser a partir do verso 22. O irmão leia, por favor. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se acharem Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei se eu achar ali 45. Disse ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não, se ele, o Senhor, farei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ira o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Então é interessante, porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele é onisciente, Ele sabe o que nós estamos pensando. Obviamente, Abraão estava intercedendo por quem? Ele estava intercedendo pelo sobrinho dele, né? Mas o Senhor foi, né? Ele foi falando 50, ele foi reduzindo, e o Senhor foi dando a ele o que? Essa segurança de que a sua intercessão teria o seu efeito, não é verdade? Então, isso é um exemplo, irmãos, de como nós devemos perseverar em intercedermos pelos homens
e intercedermos também pela obra do Senhor. Não é verdade? E Ló foi salvo ou não foi? Então a intercessão foi ouvida ou não? E se Deus ouviu a intercessão de Ló, Ele não pode ouvir a nossa? Nós somos filhos dele tanto quanto, a intercessão de Abraão. Nós somos filhos dele tanto quanto Abraão foi. Então, se você tem orado pela sua família, se você tem orado pelas pessoas do seu trabalho, se tem orado pelas pessoas que você conhece, pelas autoridades, não esmoreça, né? Persevere na intercessão, porque a intercessão, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, né? Esse é o primeiro ponto. Obviamente, eu quero abrir um outro parênteses aqui, porque às vezes os cristãos, eles têm uma compreensão errada sobre a questão da intercessão. Eles vão orando, intercedendo ao Senhor, buscando algo, e passa tempo, eles não veem acontecer nada. Eles desanimam pensando assim: o Senhor não quer isso, não é a vontade do Senhor. Mas o irmão Otmani, ele nos ensina algo impressionante sobre quando você está buscando o Senhor em oração, acontecerá algo. Como, por exemplo, Ele pode ainda não te conceder aquilo que você busca, mas Ele vai conceder um descanso no seu coração, né? Você ainda não viu aquilo que você buscava, mas o seu coração vai descansar. Então, se nós oramos, se nós intercedemos por alguém e nada está acontecendo e aquela inquietação ainda continua no nosso coração, significa que nós devemos continuar. Aquela inquietação é algo que o Senhor permite para que continuemos buscando Ele. Outro ponto também importante sobre a oração, então esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é que muitas vezes o Senhor não ouve, não manifesta com respeito àquilo que temos buscado dEle, porque algo precisa ser tratado em nós. Vocês percebem isso? O que eu estou querendo dizer? O Senhor não tem me ouvido. É hora de investigar se a minha vida tem sido adequada diante do Senhor. Porque o Senhor, se nós pais, nós não, né? Vocês, perdão, eu não sou pai. Mas se os pais, quando um filho está em rebeldia, o pai fala: eu não vou atender aquilo que você está querendo. Você não me honra, você não me obedece. Se eu te der o que você quer, você vai continuar nesse estado de desobediência. Não é essa disciplina que os pais fazem? O menino quer um videogame, mas está numa rebeldia. O que o pai fala? Enquanto você permanecer assim, eu não vou abençoar você. Então, esse tratamento se aplica na nossa experiência com o Senhor. Se temos andado em caminho inadequado, queremos que o Senhor atenda como se nada tivesse acontecendo? De maneira nenhuma. Então, nós precisamos nos voltar para nós nesse sentido, na luz do Senhor. Senhor, é a minha vida que está inadequada, por isso o Senhor não tem me ouvido? Então isso também pode acontecer como uma maneira de nós não estarmos alcançando aquilo que temos buscado da parte do Senhor. Então entendemos essa questão da intercessão? Você busca enquanto seu coração não estiver em paz, continue buscando, mas sempre se guardando disso. O meu caminho tem sido adequado? Será que o Senhor não está me ouvindo? Porque o meu caminho é inadequado, eu tenho sido infiel diante dele? É uma coisa para nós nos questionarmos, tá bom? Mais um texto. Vamos agora em Lucas, falando sobre intercessão ainda. Lucas 22, verso 31. Contar uma experiência que eu tive a semana passada, enquanto os irmãos vão localizando aí o texto. Lucas 22, a partir do verso 31. Eu estava na faculdade onde eu trabalho, reunido com alguns professores, e a irmã Edinara estava junto também. E aí, uma professora, o assunto ali era sobre a questão da fé mesmo, do cristianismo e tudo mais. E uma professora, quem eu respeito muito, ela disse assim: as pessoas também que professam o budismo também são excelentes pessoas, a gente não pode julgar o livro pela capa. E ela começou a tecer esse caminho como se essas pessoas também fossem pessoas que o que elas faziam
eram coisas aprovadas por Deus. Eu tenho muito respeito por essa professora. E me doeu muito ter que fazer o quê? Porque o Espírito do Senhor estava queimando meu coração. De falar o quê? Olha, tem que tomar cuidado com isso que você está falando. Eu tive que falar isso na frente de outras pessoas. Porque o que você está falando não está de acordo com o que a palavra diz. Que diz assim, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para Deus. Então, muitas vezes, irmãos, vai acontecer isso. Vocês vão estar conversando no seu ciclo social ali, e a pessoa está falando coisas que estão contrárias à palavra. E o Espírito do Senhor vai queimar o seu coração para quê? Para você defender a fé. Defender, combater o bom combate contra o erro. E aí você vai se calar pelo politicamente correto? Ah, eu vou contrariar essa colega de trabalho? Vou não. Quem sabe depois, um dia, ela aprende que não é assim. Vocês percebem o quanto isso é perigoso? Então, agora que nós localizamos o texto aí... Oi. Só perguntar. Estava conversando com uma pessoa hoje, aí ela disse assim para mim, eu sinto Deus, eu tenho sentido Deus, eu tenho sentido só no sentido. Eu falei, mas que esse sentimento tem mudado em você? Aí ela se afrontou, né? Eu falei da palavra para ela que a gente não tem como sentir Deus, que Deus é Espírito, em Deus se crê. A pessoa se ofendeu, disse que eu era mentirosa, que ela ia orar para que me convencesse que a gente sentia Deus. Então, eu não quero, não. Então, quando a gente afronta com a palavra, tem que mostrar a palavra. O nosso fundamento é a palavra, Fátima. Sim. Então, assim, é sempre recomendável, por isso que a própria Timóteo aqui nos fala isso, que nós devemos saber manusear a palavra, aprender a manusear. Porque o cristão, quando não conhece a palavra, ele é refém dessas coisas. Então, vamos pegar o exemplo da Fátima aqui. A palavra diz assim, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Vocês percebem? Só isso já é o suficiente para entendermos assim, nós não andamos por aquilo que os nossos sentidos naturais podem captar. Nós andamos pela fé. E fé, você não sente fé. Qual que é o conceito que fé nos traz lá em Hebreus capítulo 11? A fé é a certeza, é a convicção, né, de fatos que se esperam, é a certeza de coisas que não se veem. Então não tem nada envolvendo sentimento aqui. Agora, o Senhor pode tocar os nossos sentimentos? Pode. O Senhor pode estar de tal forma trabalhando em nós que isso pode provocar em nós o quê? Emoções. Para Ele, santificando essas emoções. Mas buscar a Deus e entender Deus e a experiência com Deus através de emoções, aí está errado. Porque não é pela fé, né? Vamos ler o texto finalmente? Vamos lá, para a gente encerrar. Leia para nós, por gentileza, um irmão aí, 22:31. Disse também o Senhor, não eis que Satanás vos pediu para vos cirangar contigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, diga-te, Pedro, tu não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Tá bom, obrigado, irmão. Olha só, não significa, e a gente não tem elemento na palavra para crer de maneira diversa, que Satanás tenha agido na vida de Pedro. Mas a intercessão do Senhor foi algo tremendo para Pedro. Porque diz assim, eu roguei por ti, para que quando chegar esse momento, Pedro, a tua fé não desfaleça. Então nós devemos aqui intercedermos uns pelos outros para quê? Senhor, não permita que nesse momento difícil que o diabo está passando, que a fé dele desfaleça. Olha como é errado você orar assim, Senhor, não deixe o Jamerson passar por isso. Está errado. Senhor, não permita que enquanto ele estiver passando por isso, a sua fé
desfaleça. São duas coisas totalmente diferentes. Porque a teologia do bem-estar, da prosperidade, o que ela faz? Não, você não está aqui nesse mundo para sofrer. Está vendo? Exatamente. Mas a palavra diz assim, quando passares, olha só, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você não vai ser sucumbido, extinguido pelo fogo. Mas quando passares, significa que todos nós vamos passar, irmãos. Todos nós vamos passar. Mas devemos orar, interceder uns pelos outros, como o Senhor intercedeu por Pedro, para que a fé nesses momentos não desfaleça. Porque tem muito cristão, irmãos, com a fé desfalecida, desanimados, diante das dificuldades. Então, que o Senhor nos ajude. Então, nós pegamos aqui o exemplo na Bíblia do que é uma intercessão segundo a vontade do Senhor. Por que nós falamos isso? Porque lá em 1 Timóteo, que nós estamos estudando, antes de tudo, exorto, vida de oração, súplica, intercessão, ações de graças. Antes de tudo, antes de sair para o combate, preciso buscar o Senhor. Amém?